Muito bom dia, 8 horas mais 6 minutos, 8 e 6, na manhã desta sexta-feira, hoje 29 de abril de 2016, você está com o primeiro jornal, as primeiras e principais informações do seu dia a dia, aqui na Rádio Tirol FM, com o apoio de Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará a diferença. Colégio Teutônia, educação para a vida toda, 3762-4040. E carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Pois bem, gente, nossa preocupação outrora era com relação ao Zika vírus, ao mosquito da dengue. Parece que essa preocupação, não sei se ela passou ou se ela foi suplantada por outra preocupação, especialmente nos estados mais frios e também em boa parte do Brasil, que é com relação à gripe H1N1. E as campanhas de vacinação começaram, especialmente esta semana. Quem está conosco para nos trazer esclarecimentos? Na verdade, são duas pessoas que estão conosco hoje pela manhã para trazer os esclarecimentos a respeito da campanha de vacinação. É a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Teutônia, a Sirlene Kenning, e a enfermeira de Teutônia, a Kátia Heining. Sirlene, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Vini, bom dia, ouvintes. Cá estamos mais um ano, né, Sirlene? Mais um ano, passou rápido e agora de novo estamos, né, o frio chegou cedo esse ano, né, e os casos começaram também bem cedo, né, Vini? Então, a importância de falar sobre esse assunto e tentar sensibilizar a população para que venha e que, pelo menos a população dos grupos prioritários previstos, que venham e que apliquem a vacina esse ano, né? Então... Exatamente. Kátia, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini, bom dia, ouvintes. Muito frio lá fora também, né? Bastante. 5,3 a temperatura marcava aqui quando a gente começou o programa. Gente, vamos falar um pouco do H1N1. A preocupação é com esse tipo de gripe ou engloba outros aspectos também, Sirlene? Na realidade, a vacinação, a composição da vacina, ela é para 3 tipos de vírus. Para 3 tipos de vírus do tipo A e um tipo do vírus tipo B, né? E claro que o vírus que mais causa problemas e que pode levar a maiores complicações é o tipo A, que é o H1N1. Então, o objetivo da vacinação, principalmente, é para evitar as complicações que esse vírus pode causar nas pessoas, né? Então... Falando nisso, né, Kátia, a importância, eu almoço aqui no restaurante Paladar e tem aquele álcool gel, né? A transmissão, Kátia e Sirlene, continua da mesma forma que as outras vezes a gente entrevistava você, Sirlene, e colegas seus, dessa questão justamente de transmissão. Ela é uma gripe que transmite fácil, Kátia? Sim, ela se transmite pelo contato, né? Então, assim, é sempre importante lavar as mãos, né? Quando a gente for tossir, espirrar, né? Evitar usar a mão em lenços de papel ou em alguma parte, né? Né? Então, sempre quando for tossir, tentar pegar a parte do antebraço, né? Porque se tu for levar a mão, né? Quando vê, fica alguma cutícula, alguma coisa e vai cumprimentar alguém. E pode, então, passar o vírus daí, né? A transmissão, então, esse cuidado permanece o mesmo, né, Sirlene? O álcool gel é importante, higienizar bem as mãos, espirrar na parte de dentro do cotovelo, né? Interna do cotovelo. Sim, Vini, continua a mesma orientação dos anos anteriores, né? A transmissão, ela é através da cutícula, tosse, espirro, contato, e é importante essa preocupação. Então, se tiver sintomas, procurar serviço de saúde. A lavagem das mãos, ela é fundamental, né? Então, independente se tivesse a situação da gripe ou não, ela é necessária pra gente, porque é através das mãos que a gente transmite um monte de doenças, ou a gente acaba se contaminando através delas também, né? Como a Kátia já falou, em caso de tosse e espirro, usar o lenço de papel, usar a parte interna do antebraço, não usar direto a mão, se isso for acontecer, imediatamente lavar a mão. Então, a ingestão de líquidos, uma boa alimentação faz diferença para manter a imunidade adequada. E evitar, assim, nessas épocas que tem essa circulação viral, evitar aglomerados, onde, né, sei que as pessoas às vezes vão festas ou, né, ambientes fechados, então a questão de ventilar esses ambientes, deixar ventilado, é muito importante, Sabe, né? Que a gente providencia isso, inclusive, nos nossos estúdios aqui, né? Como vocês podem ver, ele é todo forrado com espumas
E quando a gente sai à noite, a gente deixa o máximo ventilado possível para circular. Até porque não é um número excessivo de pessoas que passam aqui, mas a gente recebe pessoas de todos os lugares do Vale do Taquari e a gente tem essa preocupação também. Gente, uma outra questão que eu sempre tenho dúvida, a questão de sintomas. Ela é muito semelhante a uma gripe normal ou ela tem algumas peculiaridades que a pessoa tem que ficar atenta, Kátia e Sirlene? Na realidade, assim, existe a gripe e existe a síndrome gripal, né? A síndrome gripal aguda, que é causada pelo vírus. Que então, assim, a pessoa começa com febre abrupta, de 38 a 40 graus, que dura em média 3 a 4 dias. É dor de cabeça, cansaço, fraqueza, dores musculares intensas, dores nas articulações, nas juntas. Isso porque quando a gente tem uma gripe danada de ruim, mas é uma gripe, eu não sei se pode chamar de sazonal, de normal, os sintomas são parecidos. O que difere realmente na questão de sintomas? Essa agressividade maior? A agressividade, o início da febre, né? A febre principalmente. A questão das dores musculares e a tosse, ela não é tão intensa, né? A dor na garganta, ela é mais leve também, né? E os sintomas, eles todos são mais agudos, mais graves, causam um desconforto maior na pessoa, né? Bom, a partir desse momento, Kátia, o que a pessoa que está nos ouvindo em casa agora e por acaso está preocupada que há um desses sintomas, procura quem? Procura hospital? Procura posto de saúde? Pode procurar o seu posto de saúde. E o diagnóstico é feito através de exame físico, né? O médico, ele avalia, né? Faz o exame físico. Se for necessário, ele já medica. Caso contrário, encaminha para o hospital, né? E final de semana que o posto de saúde, eles não estão abertos, né? Vai direto ao pronto atendimento daí do hospital. Daí. Assim, só para complementar, Vini, pediste do diagnóstico. O diagnóstico, ele na realidade, o exame de laboratório, que é a coleta que a gente faz da amostra para dizer se a pessoa tem ou não o vírus, a orientação que a gente tem do Ministério é que só pessoas internadas que façam a coleta. Então, os demais que procuram um posto, pronto atendimento, essas então fazem o diagnóstico clínico. Os pacientes mais graves que internam fazem a coleta da amostra que é enviada então para o LACEN, que é o laboratório de referência para fazer essa análise. Muito bem, gente. Nós estamos conversando com a Sirlene Kenning, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Teutônia, com a enfermeira Kátia Heining também. Estão nos esclarecendo aqui os pontos sobre a questão da campanha de vacinação e sobre a gripe A. A denominação continua essa, a gripe A, que é a preocupação, a gripe A, H1N1. Influenza, influenza, né? Bom, gente, campanha de vacinação. Hoje pela manhã, antes que vocês haviam entrado aqui, eu falava do problema que deu em Lajeado, né? Que não teremos vacina que chega. Enfim, vacinação é mantida aqui em Teutônia, Lajeado foi cancelada, mas aqui em Teutônia segue o dia D da vacina amanhã, dia 30 de abril. Como vocês estão se organizando para esse dia, Sirlene? Assim, Vini, a campanha ela começou dia 25, na segunda-feira. Ontem nós já tínhamos vacinado em torno de 15% da população 15%. Alvo da população. A procura ela está bastante alta esse ano, diferente dos anos anteriores. Ano passado, sim, a gente nem atingiu a meta do Ministério, né? O término está previsto para o dia 20 de maio. E o dia D, que é o dia de mobilização nacional, previsto é amanhã. Só que assim, Vini, assim como Lajeado, Teutônia também, como a gente já tinha feito a previsão que amanhã a gente ia vacinar, a gente vai vacinar até terminarem as doses, porque a previsão é de vir um certo quantitativo que provavelmente não vai ser suficiente para manter a campanha todo dia, conforme previsto, das 8 às 17, então, né? 8 horas às 17 horas. Amanhã, procura quais os postos, como vocês se organizaram nessa estrutura física, os postos de saúde estarão abertos, como vai funcionar, Sirlene? Sim, todos os postos vão estar abertos, com exceção do posto do Alles Gut, que já está fechado, que já não, desde dezembro não aplica vacina. O posto de Boa Vista vai estar funcionando das 8 às 8h30, então às 11, mas lá, como não tem vacinadora, tem só enfermeira, então
não tem equipe suficiente, ela vai estar aplicando somente vacina nos idosos. Okay, então, né, Vini? Então, também, se terminar, não vai fechar antes o posto de saúde. Perfeito. Tu falavas dos idosos, né, Sirlene, Kátia. Esse é grupo prioritário. Ontem, quando a gente anunciava a nossa entrevista de hoje, Sirlene, não sei, agora não recordo, acho que ela não se identificou dizendo se era mãe, se era tia, se era avó, se era para ela mesmo. Ela me citava a questão dos grupos prioritários, né? Para deixar bem claro o que é o grupo prioritário, e ela me falava especificamente da questão de um filho ou alguém parente dela, da família dela, que era asmático. E ela pedia o que precisa para comprovar. A gente sabe que quem tem crise de asma pode passar 2 anos sem crise nenhuma, ou no inverno a questão fica um pouco mais complicada. Então, para essa pessoa, o que dá para esclarecer e o que precisa para pessoas que têm essa doença ou outras, Kátia, nesse sentido? Bom, é necessário pedir com o seu médico, então, uma receita, né, indicando o porquê, o motivo da vacina. Tem que estar especificado certinho se ele é asmático, se ele tem bronquite, enfim, ou com o próprio CID, né, porque isso nos facilita, porque a gente tem que marcar em uma planilha o que esse paciente tem, né, não pode só ter... Pelo médico, solicito vacina da gripe, porque depois eu não sei aonde eu vou marcar esse Então, paciente. nessa descrição tem que vir descrito o que esse paciente tem. Daí, então, depois, né, vai pelos dados do Ministério, então nisso a gente precisa especificar certinho o que esse paciente tem. Muito bem, então não adianta lá chegar dizendo, eu tenho asma, eu tenho bronquite, não adianta. Não. Isso é bem rigoroso. É bem rigoroso, né? Sim. Esse é um dos grupos prioritários, né, Sirlene? Isso seria os crônicos. Os crônicos, é exigido para os pacientes crônicos, né? Os demais, não. Crianças, então, de 6 meses a menores de 5 anos, né? É liberado trazer cartão de vacina, né? Porque a gente registra, porque... precisa, é um comprovante que a criança precisa. As gestantes, todas as gestantes fazem, né, independente da idade gestacional. As puérperas, que são as que tiveram nenê, até 45 dias após o nascimento do bebê. E assim, teve uma puérpera que me ligou ontem, que ela tinha dito que fez 45 dias no domingo, então já não entra mais, né? Então ela disse que tinha ficado fora, mas tu não vai ser puérpera para sempre, né? Então tem esse considerado puérpera até 45 dias depois. 45 dias após o parto. Perfeito. Deixar bem esclarecido também. Sim. Sirlene, o que mais dá para falar da campanha? Quais são os outros? Já falamos das puérperas. A maiores de 60 anos também todos têm direito, é isso? Todos têm direito, os indígenas, que não é nossa situação, né? Claro que se tivesse, a gente sabe que às vezes tem algum outro circulando, se aparecesse no posto a gente não deixaria de aplicar. Os trabalhadores da saúde, então, né? Então, e a população privada de liberdade, que também é do sistema prisional, que também nós não temos presídio, que só Lajado tem. Se alguém estiver visitando algum parente e essa pessoa estiver mais de 60 anos e ela for de outra cidade, pode ser vacinada. Tá 2 semanas passando aqui e a campanha nacional de vacinação acontece amanhã, e essa pessoa seja de outro lugar do município de Teutônia, fora do município, está visitando alguém aqui na região, ela pode ser vacinada também em Teutônia? Sim, a gente está vacinando, Vini, porque as vacinas elas vêm do Ministério da Saúde, então, né? Não é territorial, né? Não é territorial, mas o que a gente não faz, sendo, vamos dizer assim, terminar as vacinas no município vizinho, que a população do município vizinho queira vir aplicar a vacina aqui, né? Agora, se é de um lugar mais distante, a gente não vai negar, porque a gente também tem a questão ética, tudo. Mas, assim, o que pode acontecer que num município ao lado termine a vacina e aí a população fica sabendo e quer vir aplicar. Isso não foi orientado, não é essa a orientação. A orientação é que cada pessoa procure o seu posto de saúde e o seu município. Mas claro que a gente sabe que existem pessoas que vêm de longe visitar parentes e que a gente, então, nesses casos, não vai negar. Né? Então, bem, para deixar isso bem esclarecido. Sim. Outra questão, Sirlene, terminando as vacinas de amanhã, virão mais a expectativa, porque a campanha vai até, deixa eu ver, o dia D amanhã, mas a campanha vai até o dia 20 de maio, né? Nós estamos aí entrando no mês de maio agora, amanhã é dia 30 de abril. Há expectativa de que venham mais vacinas,
ou de fato o dia D se limita até amanhã? Tu já disseste antes que as vacinas, ao terminarem a campanha, está encerrada amanhã, mas a expectativa de que venham mais vacinas para até outono, ou seja, quem não pudesse vacinar amanhã vai ter até o dia 20 de maio? Qual é a expectativa que vocês estão trabalhando? Sim, Vini, assim, ó, a previsão é da gente receber em torno de 7.200 doses para essa população prioritária, né? Então, assim, se hoje o quantitativo que a gente vai receber hoje vai fechar os 50%. Então, nós ainda teríamos 50% para receber até o dia 20 de maio. Então, aos poucos, assim, e conforme, que né, a Kátia falou do sistema do Ministério, conforme o sistema vai sendo alimentado, que a gente tem dias fixos para fazer isso durante a semana, eles vão nos liberando as vacinas. Então, se a gente é sempre geralmente na sexta e na segunda, ou na sexta e na quarta, eu não lembro direito a data da transmissão dos dados. Então, se nesse período a gente usou 500 doses, se a 16ª Coordenadoria de Lajeado tiver essa disponibilidade, elas nos encaminham as 500 doses até completar aquele quantitativo de 7.000 e pouco que estão previstas para vacinar. Que você faz. Bom, gente, só para finalizar nosso bate-papo, recordo que a Sirlene, que já teve mais vezes aqui, não sei se a Kátia também já teve outra vez, não, primeira vez, Kátia. Se falava, logo que a vacina foi implantada, e lá não se faz tantos anos assim, né, Sirlene, não recordo precisamente, mas havia aquele medo, aquela precaução. A vacina é 100% segura, a vacina é tranquila, Kátia, não precisa ter receio quem for fazer a vacina. Recordo que logo que ela surgiu diziam, não, porque eles estão injetando o vírus da gripe e a gente logo depois que toma a vacina fica muito gripado. Não, enfim, isso é mito, é mito. Até a vacina, ela demora em torno de 15 dias até começar a fazer efeito. Então, se teve alguém que fez a vacina hoje e no caso amanhã já começa com algum sintoma gripal, provavelmente deve de ser de algum outro vírus, né? Porque existe vários vírus, né? Então, essa vacina, elas tem somente 3, né? Então, não é da vacina. Não é da vacina, né? E ela é 100% segura, não tem precaução maior, Sirlene? Não, eu assim, ó, desde 2003, Vini, eu pouco lembro, assim, de ter notificado um evento adverso pós-vacina da influenza. 2003? Desde 2003, que já vinha sendo... Tempo. Não, vem sendo feita há muito tempo, né, Vini? Eu achei que era menos não, é que eu acho que tá H1N1, né? Antes era sazonal que a gente dizia, né? Exatamente. E daí o que acontece, né, Vini? Assim, ó... como a gente então vem aplicando assim as notificações, muitas vezes poucas que aconteceram foi no local da aplicação, mas nada assim de ter tido sintomas. Essa questão da sintomatologia, que nem a Kátia falou, de ter, né, logo em seguida a vacina, isso eu posso já vamos dizer, como é que eu vou explicar, ter o vírus dentro do meu corpo e pela minha imunidade baixa, ter desenvolvido a gripe logo após a aplicação da vacina, mas isso nada que não é da vacina, porque a vacina, ela é, na realidade, ela é inativada, que a gente diz, né? Então ela não é vírus vivo. Se ela fosse de vírus vivo, ela poderia, mas como o vírus ele é inativado, ele não tem esse poder de causar a doença, né? Então... Muito bem, gente. Para reforçar então, Sirlene, finalizando nosso bate-papo, amanhã os postos de saúde estarão abertos a partir de que horário? A partir das 8 até as 17. Só que nem eu falei, né, Vini? Claro. Até o término das doses, né? Então a gente não pode garantir que vai ter doses até o final do dia, destacando, né? Que a dose também, não entrando nos números, mas as doses já estão reduzidas porque boa parte das pessoas, inclusive, já se vacinaram. Então é possível que não tenhamos até às 17 horas, só para deixar o pessoal não em alerta, mas quem puder antecipar, quem puder vir logo cedo pela manhã, sempre é a dica, tá certo? Sirlene, obrigado pelas suas informações. Sirlene Kenning, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Teutônia, muito obrigado pelas informações, tenha um bom final de semana. Obrigada, Vini, agradeço a oportunidade de poder orientar e, né, sempre a disponibilidade também da rádio de contribuir com a gente, né? Estamos à disposição. Kátia, muito obrigado. Tenha um bom final de semana. Obrigado, ouvintes. Até uma próxima oportunidade. 8h25, breve intervalo, hein? Agora trazendo mais um destaque do esporte com o JD. Na sequência, as informações finais do primeiro jornal de hoje.